E olha, o governo federal avalia recorrer à justiça americana em defesa do ministro Alexandre de Moraes depois da sanção que foi imposta pelo governo norte-americano. Vamos então conversar com a Janaína Camelo, porque além dessa possibilidade, o presidente Lula convidou os ministros do STF para discutir estratégias. Essa reunião será hoje, Jana? Bem-vinda. Pois é, Evandro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Está tendo toda uma articulação para viabilizar essa agenda hoje, porque isso foi um pedido do presidente Lula. Ele quer essa agenda ali com a maior participação ali de ministros da corte, porque 3 já estiveram ontem com o Lula, né? Só lembrando, o presidente aqui do STF, Luiz Roberto Barroso, o decano aqui da Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, né? Que julga ali a ação penal contra Bolsonaro. Os 3 estiveram com o Lula ontem, logo depois que foi publicada aquela nota do STF em defesa de Jair Bolsonaro, do ministro Alexandre de Moraes. E aí, Lula, ele está pedindo também a presença do ministro Alexandre de Moraes nessa reunião que pode acontecer hoje à noite, mas está tudo ainda sendo articulado, sendo agendado. E aí, só lembrando que a AGU, quem está tentando tomar estratégias ali, a Advocacia Geral da União, com relação a essa sanção aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, né? Porque, tanto que na nota que foi publicada ontem pela AGU, uma extensa nota ali em defesa do ministro, a AGU disse que serão tomadas todas as medidas adequadas que são de responsabilidade do Estado brasileiro para garantir a soberania nacional, a soberania das instituições brasileiras, em especial do Poder Judiciário, e que essas medidas elas vão ser tomadas oportunamente nos fóruns adequados, e chamou ali, disse que essa aplicação dessa sanção com base na lei Magnitsky foi, na verdade, com um viés muito político ali por parte de Donald Trump. Então, esse vai ser o argumento da Advocacia Geral da União, do governo brasileiro, quando for acionar ali órgãos internacionais, porque a lei Magnitsky, ela foi criada, só relembrando rapidamente, ali em 2012, no governo de Barack Obama, para sancionar, para aplicar sanções ali a autoridades russas que estavam envolvidas no assassinato do advogado Sergei Magnitsky, né? E em 2016, então, ela acabou sendo ampliada, essa lei, para punir qualquer autoridade de qualquer país por corrupção ou qualquer tipo de violação de direitos humanos. Então, o argumento da AGU vai ser esse, de que a sanção que foi aplicada no âmbito dessa lei não foi aplicada corretamente, porque esse não é o objetivo da lei Magnitsky. Então, esse vai ser o argumento da AGU. De qualquer forma, Evandro, os ministros, eles já estão se articulando os ministros aqui do STF se articulando aí para dar uma resposta mais oficial, mais institucional do STF, também além da nota de ontem, amanhã na sessão plenária da retomada dos trabalhos do Judiciário, porque o Judiciário até hoje, né, em tese, está de recesso. O STF estaria de recesso até hoje, retoma os trabalhos amanhã. E então, às 10 horas da manhã está marcada no plenário dos 11 ministros ali, o plenário da Suprema Corte, a sessão às 10 horas, onde ali na abertura o presidente Luiz Roberto Barroso e também o ministro Alexandre de Moraes, eles devem dar uma fala ali breve com relação a essa questão envolvendo Donald Trump. Só relembrando também, Evandro, na nota de ontem, né, o STF também fez uma nota muito enfática ali em defesa do ministro, relembrou ali a ação penal contra Jair Bolsonaro, relembrou que nessa ação penal, por exemplo, havia até um plano de assassinato, né, do próprio ministro Alexandre de Moraes, de Lula e de Alckmin. E hoje teve uma fala do ministro Gilmar Mendes, viu? Hoje está tendo um workshop aqui no STF ali para falar sobre o modelo de decisões das Supremas Cortes ali de países ao redor do mundo. E aí está participando o ministro Gilmar Mendes, o vice-presidente aqui do STF, o ministro Edson Fachin. Eles falaram ali na abertura do evento. Eu vou ler rapidinho aqui o que o ministro Gilmar Mendes disse. Ele disse o seguinte, ali bem no iniciozinho da fala dele, ele disse que já se destacava ali, ele citou ali, por exemplo, uma fala de um jurista muito conhecido, dizendo que já se destacava que mais importante do que um extenso catálogo de direitos fundamentais é a independência judicial como uma das principais garantias de respeito à Constituição e à democracia, e por essa razão as cortes de um sistema plenamente democrático devem contar com as garantias institucionais mínimas como sua independência funcional. O ministro Gilmar Mendes, ele é o decano da Suprema Corte, ele sempre
ele sempre se posiciona com relação a esses assuntos, né? Então há também a possibilidade de ele falar amanhã com relação a isso. Outro ponto aqui que ele destacou nessa fala de abertura dele hoje foi o seguinte, abre aspas, as democracias contemporâneas enfrentam grandes desafios para a reafirmação da legitimidade das suas instituições. Diz que o Estado de Direito, entendido como fórmula secular de despersonalização do poder, se encontra sob pressão e investidas que ameaçam o constitucionalismo fundado nas ideias básicas da separação dos poderes e proteção de direitos fundamentais. Então, há toda uma questão aí sendo discutida entre o governo federal, o governo Lula e os ministros do STF. Então, Lula pretende hoje sim se encontrar com os ministros, tudo ainda está sendo agendado. O presidente Lula, ele quer até, inclusive, tirar uma fotografia com os ministros ali e mostrar que o executivo está ali e o poder judiciário estão mais próximos como nunca com relação a essa decisão de Donald Trump. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. E aí, a partir dessa proximidade, eu quero saber de você, Zé Maria Trindade, o que ela comunica para as pessoas nesse momento. Porque muito se questiona sobre a separação e divisão de poderes. Nesse momento, o que pode acontecer é uma união de poderes contra a decisão de um governo de outro país. O que isso traz à tona ou de que maneira que isso engorda ainda mais essa discussão? Pois é, o que eu ouvi hoje sobre essa situação é que não há um entendimento de que tem que se unir contra, mas explicar. É evidente que existe uma linha ali no Congresso Nacional, principalmente do PL, de que nós não vivemos uma separação de poderes e que existe um poder mandando no país, o que configuraria vamos dizer, uma ditadura, né? Mas a maioria do Congresso Nacional entende que não. Muitos deputados e líderes ali se sentem poderosos, cheios de emendas parlamentares, né? Com discursos em plenário, embora os discursos, alguns sejam questionados, alguns discursos no próprio plenário estão indo para o Supremo Tribunal Federal em forma de processo. Há esse questionamento, sim, mas é uma minoria. Mas a ideia geral é definir uma estratégia de mostrar isso e não ir contra, ou seja, brigar com o presidente dos Estados Unidos ou mesmo ameaçar a relação diplomática Brasil-Estados Unidos. E há também um entendimento de que não é os Estados Unidos, não é exatamente o país que está fazendo essa situação, mas sim o presidente Donald Trump, que está atendendo ali sugestões de aliados, de pessoas, de brasileiros que são aliados. Houve críticas duríssimas contra o presidente Lula, quando ele era ainda candidato, e que corria a Europa, os Estados Unidos, né, com assessores dizendo que por aqui existia um presidente genocida, que por aqui existia um presidente que botava fogo em tudo, né? E isso incomodava muito. E todo mundo dizia, mas como um brasileiro vai contra o agronegócio? Dizendo que por aqui não se respeita o meio ambiente, que o governo naquela época era assim. Então agora está acontecendo algo parecido, dizendo, olha, nós não podemos admitir que brasileiros possam jogar contra o país. Então há ainda em gestação uma tentativa de formar, de unir ali uma defesa do Brasil com a participação de todos os poderes. Como isso deve ser feito é que eu acho que ainda está muito complicado. Exatamente, Zé Maria Trindade. Ontem, quando houve a sanção da Lei Magnitsky, nós conversamos com vários especialistas e perguntamos para eles como é que seria, ou como é que o ministro Alexandre de Moraes faria para recorrer a uma decisão dessa que é tomada pelo governo norte-americano. E eles disseram que esse caminho pode ser bastante burocrático, mas que passaria pela defesa do próprio ministro Alexandre de Moraes na Justiça americana. Agora, 4h32, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. E eu quero saber de você, Piperno, se essa estratégia de utilizar a Advocacia Geral da União, do governo entrar nessa defesa, pode, de fato, auxiliar o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que sim, é importante que o governo se manifeste e entre nisso, porque aí mostra para o mundo que é um apoio, sim, de um outro poder ao poder judiciário, porque quando se toma esse tipo de ação contra um ministro da Suprema Corte do Brasil, que tomou decisões que foram referendadas por um colegiado, tá? Isso denota que há
a sanção aplicada, ela é, na verdade, contra não unicamente a figura de um ministro, mas contra a instituição, contra a soberania de um país democrático. O Brasil é um país democrático que tem um ordenamento legal que está sendo respeitado. A gente pode aqui dentro do Brasil discordar de uma série de decisões tomadas. E aí, democraticamente, é um direito de todos nós. Agora, cabe a cada um de nós, cabe a cada político, a cada partido, a cada sigla, buscar as mudanças que ela julgue necessárias. Mas não recorrer a alguém de fora e não dar exatamente a qualquer tipo de, poder, qualquer tipo de personagem estranho ao nosso ordenamento, querer tomar atitudes e pressionar o Brasil aqui dentro. Fala, Gani. Eu não vejo que estejam pressionando o Brasil aqui dentro, até porque o embasamento da Lei Magnitsky, na qual ela foi aplicada, significa que embasaram a decisão dessa forma, diz respeito a cidadãos norte-americanos que tiveram contas no Twitter suspensas sem o devido processo legal. A própria suspensão do X, do Twitter, né, depois obrigou a pagar multas por meio de outras empresas. Então, também eu posso olhar pelo outro lado, ou seja, houve desrespeito para as leis norte-americanas e aí é um direito, goste ou não, é um direito dos Estados Unidos aplicar essa lei numa conduta individual contra um ministro. Eu acredito que seja a pior estratégia possível o governo federal comprar essa briga. Por quê? Porque o presidente ele foi eleito para defender os interesses dos brasileiros. E comprar essa briga significa, na prática, que você pode colocar em risco o interesse dos brasileiros. Veja, a questão tarifária foi arrefecida. Ótimo para nós. Ainda bem que isso aconteceu. Agora, se de repente o governo federal entra junto com o Poder Judiciário nessa briga, de repente, essa questão tarifária volta novamente. E quem vai pagar a conta é a população brasileira. Então a minha pergunta é, será que vale a pena todo esse corporativismo e quem acaba pagando a conta é a população do Brasil? É o povo mais pobre? Eu fiquei refletindo muito sobre essa situação, porque a sanção foi aplicada sobre a pessoa física de Alexandre de Moraes. Só que a sanção acontece para a pessoa física por conta da atuação profissional, por causa da atuação como ministro. Então já há uma mistura nesse sentido. Segundo, o governo enxerga a sanção ao ministro Alexandre de Moraes como uma tentativa de invasão à soberania do país e passa a comprar essa defesa. Mas isso significaria também uma tentativa de trazer consequências para a soberania do país, de interferir na soberania do país? Agora sim eu lembrei a palavra, hein, Bruno Moza? Vamos lá. A primeira emenda americana ela é altamente respeitada por lá e altamente valorizada pelos americanos. Quem conhece mais a fundo os Estados Unidos sabe muito bem disso. Coisa que, infelizmente, no Brasil não. E o Brasil é um país muito mais novo do que os Estados Unidos e, no meu entender, faz parte de todo esse amadurecimento. Eu vou fazer uma discordância aqui que, em países verdadeiramente democráticos, você não tem plataformas inteiras bloqueadas. Você não tem o Rumble, por exemplo, está proibido no Brasil, na China e na Rússia. Dá para comparar com esses dois países. Por que só no Brasil, junto com China e Rússia, tá? Você tem, continua havendo contas censuradas no X sem o devido processo legal. Não há individualização de conduta em muitos processos que vão direto para a Suprema Corte e não vão para as instâncias inferiores. A Suprema Corte abraçando várias causas. Então, fica claro que o ordenamento jurídico ele não está sendo inteiramente respeitado. Dito isso, quando o Brasil resolve fazer o que está fazendo com cidadãos brasileiros aqui, fazer com cidadãos e empresas americanas, colocando eles fora do ar, nós estamos interferindo na soberania americana. E eles não estão fazendo nada com o Brasil, já que as tarifas estão sendo ajustadas. Ele simplesmente falou, olha, tem uma lei no meu país, eu aplico essa lei. Nos Estados Unidos, essa lei foi sancionada, como você muito bem falou ontem, em 2012, no governo do democrata Barack Obama. E essa lei
por lei nos Estados Unidos, quem tem o direito de aplicá-la é o presidente, o Donald Trump. Ele foi lá e aplicou no país dele. Agora, a gente tem que arcar com as consequências do que uma parte dos brasileiros escolheu. E veja só, no Brasil nós temos uma cultura de terceirizar a responsabilidade. Não tem emprego? Pede para o Estado. Não tem educação? Pede para o outro. Não tem segurança? Pede para não sei quem. Chegou a hora da gente assumir a responsabilidade. Só que em algum momento, quanto mais esperarmos, mais ela dói. A lei é aplicada lá, mas as consequências sofrem aqui.